Olá, meu nome é Idemandes da Costa, sou estudante de Medicina na Fundação Universidade Federal de Rondônia e vou apresentar o trabalho intitulado Internações por Insuficiência Cardíaca no Brasil, estudo epidemiológico entre os anos de 2010 e 2019. Esse trabalho foi feito por mim e por Arlindo Gonzaga Branco Júnior. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa decorrente de uma anormalidade estrutural e ou funcional que causa alteração do enchimento ou da ejeção ventricular e resulta em um débito cardíaco diminuído ou elevadas pressões intracardíacas. Esse estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico das interações por insuficiência cardíaca no Brasil no período de 2010 a 2019. Trata-se de um estudo epidemiológico de abordagem quantitativa, no qual os dados foram obtidos a partir do sistema de informática do SUS, o DataSUS. As variáveis pesquisadas foram total de internações, sexo, cor, raça, faixa etária, média de permanência das internações, valor médio gasto por internação, número de óbitos e taxa de mortalidade. Os resultados mostraram que foram registradas 2.274.501 internações. O sexo masculino registrou 51,3% do total de internações. A cor raça branca apontou a maioria das hospitalizações, 833.523 casos. Entre as crianças, a faixa etária de 1 ano registrou, de até um ano registrou a maior parte dos casos, 3.374. Já entre os adultos, a faixa etária dos 50 a 59 anos notificou 355.933 casos. Entre os idosos, a faixa etária dos 70 a 79 anos foi responsável por 600.400 hospitalizações. Foram notificados 230.444 óbitos. A taxa de mortalidade, a taxa média de mortalidade foi de 10,13. O ano de 2010 registrou a menor taxa de mortalidade, 8,93, e 2009 apontou a maior taxa de mortalidade, 11,29. Nesses gráficos, a gente pode observar, no gráfico da esquerda, o número de internações por ano de atendimento, que, como pode ser observado, o ano de 2010 foi o ano que registrou o maior número de internações. E essas internações foram diminuindo ao longo dos anos, e o ano de 2019 foi o ano que registrou o menor número de internações. No gráfico do centro, a gente pode observar a distribuição das internações por faixa etária, no qual pode-se observar que o maior número de internações foi registrado por parte da faixa etária de 70 a 79 anos. E no gráfico da direita, o qual mostra a taxa de mortalidade, pode-se observar que em 2010 foi registrada a menor taxa de mortalidade, já em 2019 a maior. E o que pode ser observado é que, embora o número de internações tenha diminuído ao longo dos últimos anos, a taxa de mortalidade cresceu, né? E principalmente maior número da taxa de mortalidade foi atingido em 2019. O perfil epidemiológico dos casos de insuficiência cardíaca no Brasil desenha uma curva decrescente nos últimos 10 anos, como a gente pode observar no gráfico. E a maioria das internações se deu por parte de homens brancos com idade média de 75 anos. Embora o número de internações tenha diminuído, a taxa de mortalidade cresceu consideravelmente nos últimos anos, como a gente pôde também observar nos gráficos, o que revela a necessidade de maiores investimentos no serviço de saúde, a fim de melhorar o atendimento dos pacientes e promover um melhor tratamento, diminuir os óbitos e promover uma maior expectativa de vida aos pacientes com insuficiência cardíaca. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado. Esse é meu e-mail para contato. Maternagem na cardiopatia congênita, uma análise no conceito à luz da teoria evolucionária de Rogers. Na perspectiva evolucionista de Rogers, a análise de conceitos se faz necessária de forma contínua porque os conceitos são dinâmicos, indistintos, dependentes do conceito, necessitando ser continuamente atualizados para favorecer o entendimento e a prática.
No caso da cardiopatia congênita, a patologia ela requer cuidados especializados, incluindo o cuidado hospitalar, que desencadeia uma diversidade de emoções maternas advindas da quebra de perspectivas e de projeções realizadas na gestação, interferindo no ato de maternar o seu bebê. Então, o objetivo desse trabalho foi suscitar reflexões sobre os conceitos existentes na literatura acerca da maternagem, bem como quais características ou atributos e elementos seriam vinculados a esse conceito de antecedentes e consequentes, e que se mostrem relacionados à maternagem na perspectiva da cardiopatia congênita, né? O intuito é influenciar pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de tecnologias leveduras e novas formas de assistência voltadas à humanização com o cuidado da dia de mãe-bebê. Então, a análise conceitual de Roger ela consiste de 6 etapas complementares. Nesse estudo, nós optamos por utilizar as 4 primeiras, que seria a identificação do conceito de interesse, a seleção de um domínio adequado para a seleção dos artigos, a análise dos dados extraídos dos artigos para se identificar os atributos e o contexto, e a análise dos dados distinguindo antecedentes e consequentes. A seleção se deu em maio de 2020, utilizando o descritor maternagem cardiopatia nos portais periódicos CAPES e BVS. Foram incluídos artigos na íntegra, português, inglês e espanhol, sem definir um período para que a gente pudesse obter dados mais ampliados. Foram excluídos editoriais, revisões e cartas ao editor. No portal CAPES foram encontrados ao todo 174 artigos, no BVS 64 artigos. Então, após a leitura minuciosa de títulos e resumos, seguido de uma leitura na íntegra por 2 revisores independentes, restaram 6 artigos no portal CAPES e 8 no BVS, com referência ao conceito de maternagem. Definiu-se, então, 14 artigos que foram elegíveis para essa leitura analítica nas bases Lilacs, Medline e Cielo, para ser retirado os atributos, antecedentes e consequentes. Os atributos do conceito de maternagem diz respeito às palavras ou expressões que são utilizadas com frequência pelos autores e apresentadas como afirmação dos conceitos. Então, foram encontrados 7 atributos com relação à maternagem: a afetividade, o cuidado de vida diária, que seria relacionado à higiene e alimentação, o cuidado emocional, o toque terno, olhar, o acolhimento, interação, relações biológicas e afetivas, assistência humanizada e participativa. Em relação aos antecedentes do conceito de maternagem, a gente tem Reis e Santos, que coloca que algumas mulheres parecem desenvolver o cuidado materno ao longo da vida, através de suas experiências, mas existem outras que precisam de um auxílio para despertar em si a maternidade e a maternagem. Como antecedentes da maternagem na cardiopatia, a gente encontrou gestação, condição emocional, escolha, situação familiar, planejamento, idealizações, expectativas, condições clínicas de saúde, rede de apoio, ambiência e itinerário. Como consequentes do conceito, a gente tem que são aquelas situações ou eventos que são resultantes do próprio conceito, no caso da maternagem, e que são evidenciáveis na aplicação desse conceito. E foram ao todo destacados 11 aspectos: redução de mortalidade, dinâmica familiar, novas configurações familiares, terceirização do cuidado, recuperação do bebê, desenvolvimento psicoafetivo, aceitação, resiliência, segurança e humanização, construção do sujeito integral, valorização infantil e fortalecimento do vínculo. Então, o conceito de maternagem apreendido depois dessa análise aprofundada dos conceitos, na perspectiva da cardiopatia congênita, seria aquele cuidado afetivo, contínuo e integral, realizado nas condições da patologia, através do contato, do olhar, do toque, cantigas e palavras, que favoreceriam o acolhimento, a interação e o vínculo mãe-bebê. E isso auxiliaria na recuperação e no desenvolvimento psicoafetivo, podendo ser esse cuidado figurado por uma mãe ou um adulto, independente da consanguinidade, desde que existisse esse laço de proximidade e essa aproximação. Então, a patologia ela provoca uma maternagem diferente da esperada, a depender do quadro do clínico do bebê e das repercussões que a doença provoca. Mas não é menos importante. Então, entender o significado desse conceito de maternagem se mostra relevante para a gente desenvolver um olhar mais cuidadoso em relação às redes de apoio, família, prestadores de serviço de saúde que acompanham a DIAD, né, fortalecendo práticas de saúde especializadas, com desenvolvimento e uso de tecnologias inclusivas e baseadas na humanização. Obrigada. Bom, meu nome é Lara e eu vou apresentar o trabalho intitulado Multidisciplinaridade em Cuidados Cardiológicos, que mostra os estudos.
Bom, as doenças cardiovasculares, em grande maioria, elas são doenças de alta complexidade, mas que podem ser evitáveis a partir de ação de promoção e prevenção à saúde. Por isso, se faz necessário a implementação nos serviços de saúde de equipes multidisciplinares que estejam voltados para esse atendimento e esse rastreamento precoce de doenças, como as doenças cardiovasculares. Bom, o objetivo do presente trabalho é identificar as estratégias de cuidados cardiológicos desenvolvidos pela equipe multidisciplinar disponível na literatura no recorte temporal de 2015 a 2021. Bom, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que ela foi desenvolvida em 6 etapas, que se dá por meio da elaboração da questão norteadora, e a questão norteadora do presente estudo quais são as estratégias de cuidados desenvolvidas pela equipe multidisciplinar no serviço de saúde voltada ao paciente cardiopata. A gente elabora a questão norteadora e, a partir daí, separa a amostragem da literatura por meio de busca nas bases de dados. As bases de dados utilizadas no trabalho foram a BDNF, a Lilacs e a Cielo, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde. A definição das informações a serem retiradas do texto, que é feita por um fichamento, e a avaliação do estudo incluído, que é feita por uma análise crítica de cada estudo encontrado. E a interpretação dos resultados e a apresentação da revisão, que é a parte que contém o maior impacto para o leitor, porque é onde se encontra todas as informações que foram encontradas até a partir do estudo. Foram selecionados 167 artigos por meio dos nossos escritores. Dentre estes, 4 eram revisão integrativa da literatura, então a gente não utilizou porque a sua análise seria redundante. 15 eles foram publicados em outra língua e a gente só utilizou artigos publicados em português. 20 dos estudos eles estavam incompletos, não tinham o PDF disponível para leitura nas bases de dados. 98 não tinham a temática de cardiopatia em adultos como foco principal. E 21 estavam repetidos. Então, no final, a gente utilizou 9 artigos e os conteúdos eles foram discutidos em categorias temáticas. Bom, as categorias temáticas foram segurança do paciente ou cuidado em saúde ao paciente cardiopata, onde a literatura elenca alguns eventos e cita como principais, né, ao paciente cardiopata, como a dor, lesão de pele, hematomas, e além desse, tem eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, que também aparecem em alguns dos estudos. A segunda estratégia de cuidado que foi identificada são os cuidados cardiológicos desenvolvidos pela equipe multidisciplinar, que é exatamente o que vai responder a nossa questão norteadora. E aí a gente identificou que o cuidado médico ele se dá por meio do diagnóstico e a prescrição desse cuidado, né, a partir do diagnóstico médico, do diagnóstico da doença. E a equipe de enfermagem ela vem atuando no cuidado direto ao paciente e na supervisão do autocuidado. É preparar o paciente para lidar com a sua patologia e, a partir daí, ele desenvolver um autocuidado. E também a implementação dos cuidados, né? E tem a equipe da fisioterapia, do educador físico, que eles vêm com os treinamentos necessários, treinamento físico disponível para o paciente, dependendo do seu grau de dificuldade. Tem a equipe da nutrição, que vem com acompanhamento nutricional mais fidedigno, né, direto ali no dia a dia do paciente, quando ele se encontra internado. Se for um paciente que vai de alta para casa, tem também um acompanhamento disponível para o acompanhante, né, para o familiar, para que ele possa ser desenvolvido em casa. A aplicação do processo de enfermagem por meio da sistematização da assistência de enfermagem, onde o enfermeiro tem um papel principal aí de coordenar essa equipe, de delegar as funções. E também o cuidado centrado no paciente, onde a equipe completa ela é responsável por ter uma assistência com o paciente sendo o centro desse cuidado. Assim, a gente consegue ter um cuidado mais eficaz, um cuidado mais resolutivo, e o serviço de saúde só avança em termos de qualidade e segurança do paciente. Bom, as nossas considerações finais. O estudo ele nos permite concluir que as equipes de saúde elas têm um papel fundamental no fortalecimento da assistência. Ou seja, é por meio da equipe de saúde que a gente consegue alcançar uma assistência de qualidade, com segurança do paciente, né? Mantendo sempre a segurança do paciente como foco principal do atendimento. E ela é pautada nesses cuidados que são executados por profissionais da equipe multiprofissional, como a gente citou aqui, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas. Os farmacêuticos também estão nesse processo, psicólogos, mas a literatura trabalha principalmente a fisioterapia, a educação física e a enfermagem e a medicina nesse processo. Eles atuam de forma conjunta, interligada, né, para que haja uma efetividade na prestação dos serviços. Ou seja, nenhum deles vai atuar de forma unificada ou unilateral. É sempre em conjunto e, como eu já disse, visando sempre a qualidade da assistência e o paciente centrado nesse cuidado. Aqui são as nossas referências e muito obrigada.
Olá, meu nome é Paloma e hoje eu vim falar do trabalho sobre a temática Novos Cuidados em Cardiologia na Atenção Primária à Saúde, uma visão interprofissional. As autoras são Paloma Gomes, Ayemi Stephanie, Fernanda Ribeiro, Rafaela Silva e Sofia de Oliveira, todas graduandas na Universidade de Brasília. A atenção primária à saúde constitui-se como a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde e promove a proteção, promoção e reabilitação da saúde. Dentre as patologias mais prevalentes no século XXI, encontram-se as doenças cardiovasculares, com taxa de prevalência de aproximadamente 6,5% no Brasil, no ano de 2017. As doenças cardiovasculares estão relacionadas à má alimentação, falta de conhecimento por parte da população e o sedentarismo. Os profissionais da APS, por estarem inseridos dentro do território, conseguem compreender o contexto em que a população está inserida e produzir o cuidado a partir de sua demanda. O presente trabalho tem como objetivo compreender o trabalho realizado pelas equipes interprofissionais da APS no Brasil com a população que apresenta doenças cardiovasculares. As buscas foram feitas nas bases de dados LILACS, CVSP Brasil, BDNF e Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, por meio da BVS, utilizando os descritores atenção primária, cardiovascular, interdisciplinar e multidisciplinar. Os critérios de inclusão foram os artigos em português e disponíveis integralmente nas bases de dados de forma gratuita e os critérios de exclusão, artigos de revisão de literatura e relato de caso, artigo não relacionado à atenção primária à saúde ou interprofissionalidade, planos de ação e duplicatas. A pré-seleção dos artigos foi feita por análise dos resumos, excluindo os que não respondiam à pergunta de pesquisa. As análises dos resultados obtidos foram feitas pela leitura integral dos artigos selecionados e tabulação das informações, contendo nome do artigo, nome dos autores, ano de publicação, objetivo, tipo de metodologia e o resultado obtido. Como resultado, foi possível perceber que a hipertensão arterial é comum em mulheres com idade média de 58 anos que não se declaram brancas. A não adesão ao tratamento é a principal causa de insucesso no controle das doenças cardiovasculares. A educação em saúde é comum nas UBSs, e a educação de saúde é uma estratégia eficaz para a adesão ao tratamento, segundo Munhoz, 2015. É notório a pouca quantidade de estudo relacionado à interprofissionalidade na atenção básica à saúde. A APS é um ambiente propício para o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, que levem em consideração as demandas da população. Essas atividades aumentam a adesão ao tratamento, impactam na mudança de hábitos e na diminuição do uso de fármacos pelos indivíduos com esta patologia. Todavia, é necessária a capacitação dos profissionais de saúde acerca dessas condições de saúde, o que vai impactar diretamente na qualidade do cuidado. Para finalizar, a APS é um ambiente propício para o desenvolvimento de atividades de educação e saúde que levam em consideração as demandas da população. A adesão ao tratamento, mudança de hábito e diminuição de fármacos contribui para o tratamento. É necessário a capacitação dos profissionais e também é necessário a realização de mais estudos relacionados com a temática. Aqui estão as referências bibliográficas e eu agradeço pela atenção. Bom dia, meu nome é Mariana Martins Castro e junto com os colegas Matheus Rodrigues Silveira e Mariana Galvão Oliveira Pereira, somos os autores do presente trabalho. O orientador é o médico Dr. Luiz Sérgio Fernandes de Carvalho e o tema é o impacto da pandemia da Covid-19 no tratamento da insuficiência cardíaca. Introdução. A Covid-19 causou grandes mudanças na sociedade, evoluindo para uma emergência de saúde global. As complicações cardiovasculares possuem grande relevância no estudo da Covid-19 e alto nível de morbimortalidade. Pacientes com insuficiência cardíaca têm maior risco de infecções e pior prognóstico diante do coronavírus. Existem vários aspectos que podem influenciar o desenvolvimento ou evolução desfavorável da IC em pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, como isquemia miocárdica, miocardite, cardiomiopatia de estresse, aumento da demanda de oxigênio, liberação de citocinas, tromboembolismo venoso e alta pressão pulmonar,
Esses mecanismos podem provocar consequências irreversíveis, como, por exemplo, a morte cardíaca súbita. As circunstâncias estabelecidas pela pandemia promoveram desafios de reestruturação do sistema de saúde de forma considerável, repercutindo nesses indivíduos que precisam de cuidados especiais, principalmente aqueles portadores de IC avançado. A reestruturação dos serviços de saúde durante a pandemia proporcionou o uso da telemedicina, sendo essa uma ferramenta fundamental para o acompanhamento de pacientes com IC. Objetivos. O objetivo da presente revisão bibliográfica consiste em analisar o impacto da pandemia da Covid-19 no tratamento das doenças cardiovasculares, com foco na insuficiência cardíaca. Metodologia. Levantamento bibliográfico a partir das bases eletrônicas de dados PubMed e Cielo. O conjunto de palavras-chave foi cardiologia, insuficiência cardíaca, COVID, cardiology, heart failure. Os critérios de seleção foram artigos publicados em periódicos, publicação em português, inglês e espanhol, com data de delimitação entre os anos 2020 e 2021. A partir da leitura dos resumos dos artigos que abordam sobre o tema, foram selecionados 5 artigos para a produção do presente trabalho. Discussão. Os marcadores inflamatórios indicam a gravidade da infecção pela Covid-19 e já podem estar altos por causa da IC. Assim, ao realizar diagnóstico, é fundamental comparar os valores obtidos antes e depois da infecção pelo vírus. A enzima 2 de conversão de angiotensina é o receptor do vírus SARS-CoV-2 nas células pulmonares do corpo humano. A interrupção desse receptor pode gerar diversos problemas cardiovasculares, como a IC, deixando o paciente mais propenso a ser contaminado. Sugere-se que a utilização de inibidores de ECA e de bloqueadores dos receptores de angiotensina não estão relacionados com o aumento da infecção ou a gravidade da Covid-19. Há dados epidemiológicos que apontam que a IC possui relação acentuada com a Covid-19, como um exemplo nos Estados Unidos. Indivíduos com IC aguda ou descompensada podem manifestar mecanismos fisiopatológicos que coincidem com os sinais e sintomas da Covid-19. Quando hospitalizados, precisa fazer uma pesquisa ampla desse vírus. Indivíduos com IC que fazem uso de anticoagulantes ou aqueles que estão internados devido à Covid-19 devem receber doses de anticoagulação, a não ser que tenham uma contraindicação muito alta. A telemedicina possui grande importância para acompanhamento de pacientes com IC. Considerações finais. A partir da pesquisa dos artigos e da análise dos resultados obtidos, a pandemia da Covid-19 provoca diversas mudanças na sociedade. Dessa forma, o sistema de saúde precisa de uma reestruturação considerável para que os profissionais e os pacientes possam permanecer seguros. Assim, os indivíduos portadores de IC, por serem mais propensos à infecção pelo vírus, precisam de um cuidado especial. A telemedicina é uma ferramenta que proporciona o acompanhamento virtual de muitos indivíduos com doenças cardiovasculares e substitui de maneira eficaz as consultas presenciais. Mas apesar dos grandes avanços, são necessários mais estudos acerca da associação da insuficiência cardíaca e da Covid-19. As referências foram essas. Muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Francisco Ariel Santos da Costa e irei apresentar o trabalho intitulado O Impacto da Pandemia por Coronavírus nos Atendimentos em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. No último ano, o mundo vem enfrentando a pandemia pelo novo coronavírus, a Coronavirus Disease 2019, e os pacientes portadores de síndrome coronariana aguda também sofreram e vêm sofrendo impacto negativo dentro desse cenário. Os serviços de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, que são os serviços que prestam assistência a essa parcela populacional, também tiveram que adequar seus fluxos e procedimentos a partir do cenário pandêmico. O objetivo desse estudo é identificar na produção científica as possíveis alterações no fluxo do atendimento especializado em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, especificamente em pacientes portadores de síndrome coronariana aguda, desde o início da pandemia pelo coronavírus. A revisão de literatura foi norteada pelas 6 fases de Mendes, Silveira e Galvão, 2019. Inicialmente foram encontrados 42 artigos e, posteriormente, após os critérios de inclusão e exclusão, filtrados 30 artigos. Após a leitura prévia desses resumos, eles foram caracterizados em analisado, repetido ou fora da temática, chegando então à conclusão de 11 artigos.
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada entre os meses de julho a dezembro de 2020, utilizando estudos mundialmente realizados desde o início da pandemia pelo novo coronavírus. A busca ocorreu na Biblioteca Virtual de Saúde, na BVS, e foram utilizados 2 descritores, coronavírus e síndrome coronariana aguda. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos disponíveis na íntegra nos idiomas inglês, chinês, italiano, espanhol e francês, relacionados ao atendimento de pacientes coronariopatas durante o período da pandemia. E como critérios de inclusão foram excluídos artigos que tinham algum tipo de incongruência no método, deficiência de informações e que não deixavam claro o percurso metodológico que tinha sido estabelecido. Como resultado, chegou-se à conclusão de 11 artigos. Desses 11 artigos, 56% foram publicações da Itália, seguidos por 22% de publicações do México e 11% em Áustria e Brasil. A partir da leitura dos artigos foram subdivididas 2 temáticas. A primeira foi a redução dos atendimentos em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, onde ficou claro que em alguns serviços evidenciaram a redução em até 80% dos atendimentos em pacientes portadores de síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST, com maior impacto para os pacientes portadores de síndrome coronariana sem supradesnivelamento do segmento ST, evidenciando aí que o isolamento imposto e o lockdown pela pandemia ela conseguiu impactar de forma negativa com que os pacientes procurassem os serviços especializados após começar a ter algum sinal e sintoma sugestivo de isquemia. A segunda temática foi a mudança de fluxo e protocolo no laboratório de hemodinâmica, onde foi possível evidenciar a utilização de tecnologias para um acompanhamento e follow-up desses pacientes de forma remota. Então, a telemedicina, as videochamadas, as ligações telefônicas, elas foram utilizadas como ferramentas para evitar a exposição desnecessária desses pacientes diretamente no serviço de emergência ou em hemodinâmica sem a necessidade imediata do atendimento. Então, os estudos eles mostraram uma mudança logística da procura dos atendimentos, que se mostrou de forma abrupta no serviço de referência, pela drástica diminuição dos procedimentos e dos pacientes atendidos, como também pela mudança sazonal do perfil, que se mostrou de pacientes mais graves pelo tempo de espera ou pela demora à procura pelo serviço especializado. Como também foram observadas as mudanças organizacionais com a implementação de novas estratégias e tecnologias para garantir tanto o bem-estar dos profissionais como o bem-estar dos pacientes para que não se expusessem de forma desnecessária. Essas foram as referências utilizadas no artigo. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Henrique de Oliveira Ferreira e eu sou o autor principal do artigo Uso de ablação por criobalão como abordagem terapêutica na fibrilação atrial, uma revisão de literatura. Bom, antes de darmos seguimento com o trabalho, é importante a gente falar um pouquinho sobre fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial? Fibrilação atrial são batimentos dos átrios desorganizados causados por descargas elétricas anômalas. A importância disso é que atualmente a fibrilação atrial já é a arritmia cardíaca mais comum do mundo. E a sua tendência é aumentar devido ao envelhecimento da população. E ela pode trazer diversos impactos na saúde das pessoas devido ao desenvolvimento de eventos tromboembólicos pelo corpo inteiro. Atualmente, existem 2 tratamentos disponíveis: o medicamentoso com antiarrítmicos e a cirurgia, chamada de ablação. Antigamente, todos os guidelines preconizavam o tratamento medicamentoso como primeira linha de tratamento, reservando a cirurgia para os casos refratários. Entretanto, apesar de ainda não homogêneo, alguns guidelines já colocam a cirurgia como o primeiro método em casos específicos. Falando um pouquinho sobre o histórico, não foi até 1969 que perceberam uma relação da fibrilação atrial com as veias pulmonares. Só que foi só na década de 90 que conseguiram exatamente dizer o quanto e aonde, ligando essas descargas elétricas anômalas às bases de inserção das veias pulmonares no coração. E foi com isso que esse médico francês, Michael Hessinger, decidiu fazer uma cirurgia onde ele faria o isolamento dessas veias pulmonares através da radiofrequência, queimando um anel em volta dessa inserção. Porém, não foi até 2016 que médicos italianos liderados por Luiz Padeletti confirmaram, em um grande estudo da vida real, o uso de uma variação dessa técnica, onde a ablação é feita por um criobalão.
Então, quais são os objetivos do nosso trabalho? Discorrer, após uma revisão de literatura, sobre essa técnica de Luiz Padelete como abordagem terapêutica na fibrilação atrial, falando sobre o seu perfil e seus efeitos colaterais e comparando com os métodos atuais. Bom, então como nós fizemos isso? Após uma busca inicial no PubMed pelos termos Cryoablation, Atrial Fibrillation e Treatment e um recorte de 2016 a 2021, buscando todos os artigos em português e inglês, foram encontrados 83 artigos. Destes, 25 foram excluídos por se tratarem de relatos de casos ou estudos com resultados ainda não publicados. Após a leitura integral desses 58 artigos, 8 foram cortados devido à indisponibilidade de acesso integral ao texto e por ter uma fuga do tema. Bom, e após essa análise, o que nós descobrimos foi que, comparado com o tratamento medicamentoso, a ablação por criobalão apresenta melhores resultados, incluindo como primeira linha de tratamento. E apesar da incidência de efeitos colaterais ser parecido nos dois grupos, a maior parte dos efeitos colaterais da ablação por criobalão foram remissíveis em 2 meses, mais do que o do tratamento medicamentoso. Comparado com a ablação por radiofrequência, o criobalão teve uma vantagem de ser uma técnica mais simples e mais fácil de aprender, o que resultou em menor dependência do centro cirúrgico, do técnico operador e uma menor curva de aprendizagem. Além disso, por se tratar de uma lesão mais homogênea, a ablação por criobalão gerou menor lesão a órgãos, e os efeitos colaterais da ablação por criobalão também foram mais remissíveis em 12 meses do que a ablação por radiofrequência. E falando agora um pouquinho sobre a própria ablação por criobalão, foi percebido que a lesão do nervo frênico acontece em até 13,5% dos casos. Mas apesar da sua alta incidência, a lesão do nervo frênico foi quase sempre remissível em 12 meses. Outros efeitos colaterais mais sérios, como pericardite e hemopericárdio, foram menos incidentes, com menos de 1% dos casos. E ainda sobre as peculiaridades, é importante a gente falar sobre a geração do balão utilizado. O balão de segunda geração, quando comparado ao balão de primeira geração, gera uma lesão mais homogênea, lesando menos órgãos circunjacentes e levando a uma ablação mais efetiva, com resultados até 15% superiores. Bom, então o que nós podemos tirar de conclusão disso? É que o criobalão, ele é sim seguro e ele é eficaz. Comparado com os antiarrítmicos, ele apresenta uma maior eficácia, incluindo como primeira linha de tratamento, e os efeitos colaterais são transitórios, o que pode fazer que no futuro mais guidelines passem a recomendar ele como primeira linha de tratamento. Comparado à radiofrequência, ela apresenta o mesmo perfil de eficácia, mas tem vantagens adicionais, de ser menos dependente do operador e do centro cirúrgico. E falando um pouquinho sobre as peculiaridades do criobalão, é importante destacar que o criobalão de segunda geração apresenta vantagens adicionais quando comparado ao de primeira geração, e que a lesão de nervo frênico, apesar de extremamente frequente, é remissível na maior parte dos casos. Bom, é isso o nosso trabalho, gostaria de agradecer aos nossos orientadores, e caso ainda tenha alguma dúvida, o meu e-mail está na tela. Aqui foram as referências utilizadas. Bom dia, meu nome é Eliana. Eu vim aqui apresentar um artigo sobre o uso dos novos anticoagulantes orais na fibrilação atrial e nós fizemos uma revisão de literatura. Meu grupo é composto pelo Geraldo e pela Rafaela e fomos orientados pelo Dr. Júlio César. Bom, a fibrilação atrial ela é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica e ela vai produzir diversas consequências, dentre elas são os fenômenos tromboembólicos. A abordagem terapêutica da fibrilação atrial ela vai envolver uma diversa gama de ações. Dentre as principais estão a mudança dos hábitos de vida, o tratamento dos fatores de risco, a prevenção desses fenômenos tromboembólicos e o controle tanto da frequência como do ritmo cardíaco. O uso desses anticoagulantes orais como tratamento profilático para os indivíduos com risco aumentado de tromboembolismo é fundamental para a prevenção do AVC. E, com isso, a introdução dos novos anticoagulantes orais passou a oferecer uma alternativa que pode superar diversas limitações do uso dos antagonistas da vitamina K. Então, esse trabalho vai objetivar revisar as evidências para o uso desses novos anticoagulantes orais e também vamos comparar a eficácia, o risco e o benefício desses novos anticoagulantes com a varfarina nesses pacientes com fibrilação atrial. Foi realizada, então, uma revisão de literatura nos bancos de dados como o PubMed e o Cielo. Nós incluímos 8 trabalhos, tantos artigos de periódicos e diretrizes, publicados na janela entre 2013 e 2021. Nós selecionamos artigos escritos tanto em inglês como em português, e os nossos escritores utilizados foram novos anticoagulantes orais e fibrilação atrial.
Durante muito tempo, essa terapia anticoagulante e a profilaxia de tromboembolismo eram realizados por meio dos antagonistas de vitamina K, principalmente com a varfarina. Mas, com a finalidade de proporcionar uma terapia mais segura, foram desenvolvidos, então, esses novos anticoagulantes orais. Eles vão possuir um perfil farmacocinético previsível, então eles não precisam daquela monitorização do efeito anticoagulante que precisa ter com a varfarina. Além disso, essas drogas ainda vão produzir um efeito terapêutico mais rápido, têm menor interação alimentar e medicamentosa e foram associados a um risco reduzido de embolia sistêmica e AVC quando comparados à varfarina. Contudo, existe um aumento do risco de sangramento gastrointestinal com esses novos anticoagulantes orais. Os novos anticoagulantes orais, então, eles revolucionaram esse potencial de prevenção do AVC em pacientes com fibrilação atrial não valvar e têm sido defendidos como importante opção terapêutica por órgãos internacionais, incluindo a Sociedade de Cardiologia Europeia. 2 classes desses novos anticoagulantes orais são atualmente disponíveis, então nós vamos ter 4 medicamentos aprovados como anticoagulantes. Temos os inibidores diretos do fator 10A, representados pela rivaroxabana, apixabana e indoxabana, e também o inibidor do fator 2A, que é a dabigatran. Então, esses novos anticoagulantes orais, eles vão representar um avanço significativo no potencial de profilaxia do AVC em pacientes com a fibrilação atrial, por serem, então, mais seguros, de mais fácil utilização do que a varfarina, e também vão possuir um menor potencial de interação, tanto medicamentosa quanto alimentar. Os benefícios adicionais desses novos anticoagulantes orais também incluem a falta da necessidade desse monitoramento de rotina de anticoagulação, e isso pode ser uma vantagem, inclusive, para os custos associados ao recurso desse monitoramento. Essas foram as referências utilizadas para a confecção do trabalho. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Aurora, sou enfermeira, e eu vim hoje apresentar o trabalho intitulado Programa de Orientação Inicial para Enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica, um relato de experiência. Bom, nós sabemos, né, que no contexto atual de saúde, no cenário que a gente vivencia hoje, nós temos cada vez mais a necessidade de programas de treinamento, de aperfeiçoamento, de capacitação dos colaboradores, né, uma vez que o cenário ele pede que os colaboradores eles entrem para o trabalho, eles comecem a trabalhar conhecendo processos, né, processos que são pautados em segurança do paciente, em dinâmicas de atuação permeadas por evidência científica. Então, é cada vez mais requisitado a inserção de programas de educação no cotidiano dessas equipes nesse contexto hospitalar. E a gente sabe que essa ferramenta favorece o desenvolvimento do profissional, essa ferramenta favorece o crescimento profissional e, consequentemente, institucional. Então, na terapia intensiva cardiológica, esse cenário ele é um cenário real, né? E existe essa necessidade de trazer um colaborador aperfeiçoado, né? Treinado já desde ali da sua entrada na organização. Bom, então o objetivo do nosso trabalho foi relatar a experiência da execução e implementação do programa de orientação inicial para enfermeiros da unidade de terapia intensiva cardiológica. Nós optamos por utilizar como metodologia, né, um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a realização do programa de orientação inicial para enfermeiros contratados para UTI cardiológica de um hospital privado na cidade de Fortaleza, e isso aconteceu no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Bom, como foi desenvolvido a nossa discussão, né? Como se apresentou o relato da nossa experiência? Nós dividimos em fases, e a primeira fase consta da descrição do programa de orientação inicial. Então, esse programa é um programa validado cientificamente, né? É um programa que é utilizado, né, pelas instituições de saúde, e nós trouxemos esse programa, é um dos 4 programas que nós trabalhamos na organização, e nele consta, existe uma descrição, né, de atividades que o colaborador por área precisa conhecer para começar a trabalhar. Então, o programa de orientação inicial, ele vem já desde a entrada do colaborador, como o próprio nome diz, é uma orientação inicial, para que esse colaborador possa trabalhar de forma mais segura, né, mais responsável, porque uma vez que passando pelo programa, ele conhece, né, da rotina da instituição naquela área específica de atuação.
A segunda fase consta do planejamento e confecção do cronograma do programa, uma vez que nós fazemos isso de modo específico. Então, no caso da UTI cardiológica, nós fizemos reunião, né, gerente de educação, gerente de enfermagem, gerente de desenvolvimento humano, o enfermeiro responsável pela plataforma de educação à distância e o enfermeiro coordenador da UTI, da terapia intensiva, bem como o enfermeiro sênior da unidade. Então, foram discutidas as principais temáticas e, dentro desse contexto, nós montamos um cronograma para a execução do programa de orientação inicial para a CTI, para a UTI cardiológica. A fase 3 é a execução do programa de orientação inicial, como foi realizado, né, como foi executado. A primeira fase, né, dessa execução constou da abordagem via plataforma de educação à distância. Então, lá existem trilhas de conhecimento, né, e nesse primeiro momento a gente aborda a trilha da segurança do paciente, que envolve todos os protocolos relacionados à segurança do paciente na instituição. E aí, todos os novos colaboradores, antes do treinamento prático, que foi a segunda fase, eles passaram por esse momento de educação à distância. Na segunda fase, eles vieram para um treinamento presencial, né, que, além de abordar toda essa trilha da segurança do paciente, também abordou temáticas específicas para o público da terapia intensiva, para o paciente cardiológico, e aí foi um cenário de discussão, de troca de experiência, de compartilhar vivências, né? E também um cenário de transmissão de informação, né, por parte do gestor, por parte dos profissionais da educação, né, por parte dos profissionais envolvidos nessa orientação inicial, como enfermeiro de CCH, farmacêutico clínico, enfim. Então, é uma quantidade de profissionais que se integram, né, para receber um novo colaborador no programa de orientação inicial e dar a eles a condição de uma assistência pautada em evidência científica, uma assistência segura, né, e uma assistência que possa trazer um desfecho favorável para o paciente que interna na terapia intensiva cardiológica. Né? Nas considerações finais, a gente pode concluir que é fundamental, né, o desenvolvimento de programas de educação, como o programa de orientação inicial, uma vez que nós favorecemos o desenvolvimento de competências, né, para esses enfermeiros, e aí nós trazemos conhecimento, nós trazemos saberes, habilidades, para que essa equipe de enfermagem consiga, na prática, né, implementar uma rotina hospitalar, e isso, consequentemente, colabora com o desenvolvimento da equipe e colabora com o desfecho, né, positivo para o nosso paciente da UTI cardiológica. Aqui são algumas referências que nós utilizamos, né, no nosso estudo, e eu agradeço pela atenção. Olá, iniciaremos a nossa apresentação no projeto intitulado Projeto de Prototipação de um Sistema de Predição de Cardiopatias, escrito por Juliana Micaela Oliveira Silva e Gustavo Araújo Andrade. O coração é o órgão humano responsável pelo bombeamento do sangue e está localizado sobre o osso externo no lado esquerdo do peito. O coração emite um sinal eletromagnético conhecido como eletrocardiograma ou ECG, que oferece informações quanto à saúde do órgão. O eletrocardiograma se faz importante no tratamento de doenças do ponto de vista da avaliação do médico cardiologista, que através do eletrocardiograma pode identificar patologias e doenças cardiovasculares que necessitam de interpretação e acompanhamento. As doenças do coração apresentam sua gravidade em diversas estatísticas no meio de cardiologia. Entre essas estatísticas, podemos citar a estatística estimada pelo cardiômetro, onde em 2020 estima-se que ocorreram cerca de 404.714 mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Assim, esse trabalho vem propor um sistema que capte, interprete e identifique pontos importantes do eletrocardiograma, enviando os dados via serial e LCD de forma a possibilitar ao paciente e ao cardiologista o monitoramento em tempo real do quadro clínico do Inicialmente, no nosso trabalho, foi estudado o algoritmo implementado por Pan Topics, que utiliza-se o método de ajuste de limites para a interpretação e contagem de picos do eletrocardiograma. Após a implementação desse algoritmo no software de computação numérica, ele foi testado para os eletrocardiogramas do banco de dados da MIT Biarritmia Database disponível na plataforma Physionet. E a seguir, esse algoritmo ele foi implementado para o PIC 18F452, que nós podemos ver na figura 1. Após a implementação do algoritmo para o PIC 18F452, foi definida a arquitetura utilizada, que iria inicialmente pré-processar esse algoritmo utilizando a metodologia de Pan Topics, e a seguir
classificar esse algoritmo quanto ao número de batimentos em um sinal com ritmo sinusal normal, bradicárdico, com taquicardia, com flutter atrial ou assistolia. A seguir, esse protótipo ele foi montado utilizando-se uma protoboard e o PIC18F452, utilizando-se também o sensor AD8232 para captação e captação do eletrocardiograma e eletrodos de superfície. Após a implementação do algoritmo no software de computação numérica, nós obtivemos os gráficos mostrados na figura 2, onde nós podemos ver uma evolução na amplitude do sinal, onde nós podemos ver os picos cada vez maior, e nesse sinal vai se tornando cada vez mais nítido para a contagem dos números de batimentos cardíacos. Na figura 3, nós podemos observar o primeiro voluntário utilizando o protótipo produzido já na protoboard, onde nós podemos observar os eletrodos de superfície conectados no corpo do voluntário. Na figura 3, nós observamos o nosso protótipo mostrado, na figura 4, nós observamos o nosso protótipo mostrado na protoboard, onde nós observamos um ritmo sinusal normal e um número de batimentos por minuto de 83 batimentos por minuto para o voluntário 1. Quanto ao algoritmo implementado no software de computação numérica, nós obtivemos um erro médio de 2,15%, que foi maior do que o erro médio obtido pelo método original, de 0,675%. Assim, nós concluímos que o nosso erro já foi suficiente para a elaboração do protótipo físico, que era o objetivo principal do trabalho. Na elaboração do protótipo físico, observamos que houve-se bastante dificuldade quanto à memória do PIC18F452 para a gravação, por não conter memória suficiente, mas após conseguir alocar a memória e o algoritmo implementado, o protótipo funcionou de forma esperada, obtendo-se a classificação quanto aos sinais em tempo real. No desenvolvimento do protótipo físico, utilizando o PIC18F452, houve uma preocupação em desenvolver-se um sistema simples, de baixo custo e com uma confiabilidade considerável. O algoritmo utilizado na programação do PIC mostrou-se eficiente e aceitável no processamento do sinal de ECG em tempo real, e os objetivos iniciais foram alcançados, em sua maioria, alguns de forma parcial, observando-se que este trabalho constitui um passo inicial importante e necessário no desenvolvimento de um sistema de monitoramento cardíaco de baixo custo e alta eficiência. Nós podemos ver as nossas referências e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Antero Taquete Neto e vou apresentar o trabalho Reparo Primário para a Correção de Troncos artérios, uma revisão bibliográfica. Meus outros colegas são Lorena Ferreira da Silva, Marissa Mello Oliveira e a doutora Raiane Ferreira da Silva. Eu sou discente do curso de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo, UNES. O tronco artérios é uma condição cardíaca rara, responsável por 2 a 4% das cardiopatias congênitas. Ocorre a persistência do tronco arterial comum, que é originado da base do coração, e a decorrente da falha na separação entre as artérias pulmonares e a artéria aorta durante o desenvolvimento. Esse tronco é responsável por receber o fluxo dos 2 ventrículos cardíacos e distribuir para a circulação sistêmica as artérias coronárias e pulmonares. A classificação de Cole e Edward classifica o tronco artérios em 4 tipos. A imagem ao lado de Jeges, Cole, 2019, mostra o tipo 1, onde existe uma artéria pulmonar principal que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda. O tipo 2, onde não ocorre essa artéria pulmonar principal e as artérias pulmonar direita e esquerda se originam da parede posterior da aorta ascendente. O tipo 3, que é muito parecido com o tipo 2, e as artérias pulmonares direita e esquerda têm uma distância um pouco maior em suas origens, se originando das paredes laterais da artéria aorta ascendente. O tipo 4, as artérias pulmonares direita e esquerda se originam da parte descendente da artéria aorta. Porém, há uma discussão sobre esse tipo 4. Alguns autores não trazem como o troncos artérios, mas sim como um desfecho da tetralogia de Fallot, e outros autores como atresia pulmonar. O procedimento de escolha é o reparo primário, e a taxa de mortalidade é de aproximadamente 10%. As melhores avaliações são feitas pelo cateterismo e pelas medidas hemodinâmicas, mas não devem ser os únicos parâmetros a serem utilizados. Também precisamos olhar a história do paciente e outros exames como a ecocardiografia e a radiografia de tórax. Com o passar do tempo, a resistência vascular pulmonar se aumenta, tornando a cirurgia mais difícil e até contraindicada em alguns casos. Objetivando versar acerca da cirurgia de reparo de troncos artérios, dos fatores de riscos contribuintes para a mortalidade pós-cirúrgica de pacientes submetidos a esses procedimentos, foi construído esse artigo. Nossa metodologia usou as bases de dados do SciDirect, do Cielo e do PubMed, onde pesquisamos os termos persistência do tronco arterial, mortalidade neonatal, neonato e cirurgia cardíaca. Filtramos os resultados para 2016 a 2020. Após a análise, selecionamos 8 artigos para análise completa e um livro-texto sobre as doenças cardíacas
Críticas na Infância, publicado no ano de 2019, com as informações em mãos, deu início à produção científica. Resultados e discussões. Os nossos resultados mostram que aproximadamente 80% dos óbitos do primeiro ano de vida ocorre se a cirurgia não for realizada. 90% das mortes pós-operatórias ocorrem precocemente em 12 meses após a cirurgia. Cerca de 20% das crianças que passam pela cirurgia de correção do tronco arterial persistente sofrem algum evento cardíaco adverso. O máximo, maiores eventos cardíacos desfavoráveis, uma tradução livre por mim, ocorre de 3 fatores principais: a falha em diagnosticar o tronco artérico antes da alta do berçário, duração da circulação extracorpórea maior que 150 minutos e o diâmetro do conduto ventrículo direito arteriopulmonar acima de 50 milímetros por metro quadrado. É importante a triagem de oximetria de pulso como rotina na cardiopatia congênita, e as taxas de novas cirurgias nos pacientes foi em 1/4 dos pacientes em 5 anos, sendo o método preconizado transcatéter. Uma análise mostrou que 98,5% dos sobreviventes foram considerados pela escala de classificação de insuficiência cardíaca da New York Heart Association como NYHA classe 1 e 2 e apenas 1,5 como NYHA de classe 3. Pesquisa em um único centro durante 20 anos mostrou que as mortes intra-hospitalares diminuíram de 45% na primeira década de pesquisa para apenas 4.000 na década seguinte. Esse resultado foi atribuído à cirurgia precoce antes do aumento da resistência vascular pulmonar. Os quadros de hipertensão pulmonar foram mais comuns em pacientes acima de 90 dias de vida, 40%, do que naqueles com menos de 3 meses de vida, 7%. Outra análise foi de encontro a essa pesquisa e constatou que o reparo completo tardio de troncos artérios era viável e não houve diferença significativa na maior mortalidade pós-operatória em comparação com o procedimento precoce. Entretanto, o atraso aumentou o risco de doença pulmonar antes da operação, e sem o tratamento cirúrgico, a mortalidade precoce atingiu cerca de 80%. É importante lembrar que os pacientes com encaminhamento tardio passaram por uma pressão seletiva e, portanto, têm uma tendência a possuir quadro mais leve e menos anomalias cardíacas. A síndrome de deleção da parte Q1.2 do cromossomo 22 é relatada em 27,2% dos pacientes submetidos à correção de troncos artérios. Esses pacientes apresentam um tempo de internação maior, porém o risco de mortalidade menor do que os pacientes que não possuem a patologia. Diante do esforço, constatou-se que a mortalidade relacionada ao tronco arterial persistente apresenta valores significativos tanto na fase pós-operatória imediata quanto na fase tardia. Faz necessária a realização de pesquisas profundas sobre os fatores de riscos associados aos altos índices de óbitos pós-cirúrgicos em neonatos com troncos artérios. Ademais, ressalta-se a importância das medidas de rastreio nas maternidades, visto que o desfecho natural de pacientes com tronco artérico sem intervenção cirúrgica é desvantajoso. Aqui estão as referências, às quais eu dedico grande parte dos créditos, e agradeço aos autores pela publicação. Olá, eu me chamo Geraldo Soares de Lima Neto e vou apresentar o trabalho intitulado Manifestações cardiovasculares induzidas por radioterapia em pacientes oncológicos. Eu sou o autor principal desse trabalho, os demais coautores e orientadores estão descritos na tela. Nossa afiliação é a Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, e a área temática que esse trabalho abrange são os novos cuidados em cardiologia. Bom, para introduzir então o assunto, nós temos que os tratamentos contra o câncer, eles têm melhorado gradativamente em decorrer dos anos, melhorando a qualidade de vida, a expectativa de vida desses pacientes. Porém, os danos que esses tratamentos vêm trazendo a longo prazo vêm se tornando mais relevantes. Então, as principais taxas de morbimortalidade relacionadas com o tratamento oncológico desses pacientes, eles têm se expresso de uma forma muito importante. A radioterapia, que é utilizada como neoadjuvante ou adjuvante em metade desses pacientes oncológicos, ela é uma das formas de tratamento que pode induzir a cardiotoxicidade quando realizada uma radiação no tórax, seja durante e após o tratamento, quando esses sintomas, esses sinais clínicos começam a aparecer nesse paciente. Bom, para realizar esse trabalho, então, nós realizamos uma revisão de literatura com base em bancos de dados, como o PubMed e Nature. Dos trabalhos selecionados, então, nós incluímos 15, que são artigos de periódicos e diretrizes, numa janela temporal de 2009 a 2020. E esses artigos eles foram escritos em inglês ou português, com os descritores pesquisados cardiotoxicidade e radioterapia em ambos os idiomas. Então, nós encontramos que a radioterapia, quando ela é realizada na região do tórax, atingindo a região cardíaca, ela vai gerar um dano do DNA, levando a um estresse oxidativo celular, e isso vai gerar uma série de processos inflamatórios com repercussões agudas e, principalmente a longo prazo, repercussões crônicas no sistema cardiovascular desses indivíduos. E dentre essas principais repercussões clínicas, então, decorrentes dessa radioterapia de tórax, nós incluímos que, principalmente, a principal patologia que é acometida nesses pacientes é a doença arterial coronariana, então, seguida pelas doenças valvares,
com insuficiência, regurgitação, estenose, seja ela aórtica, mitral. Também doenças pericárdicas, representadas por pericardite aguda, pericardites crônicas, constritivas, podendo levar até a insuficiência cardíaca direita refratária, devido a um tamponamento cardíaco mais avançado. Também pode gerar miocardiopatias, né, distúrbios de condução que leva a arritmias. Se essa radiação ela atinge a região do pescoço, ela também pode gerar doenças da artéria carótida, predispondo esse vaso a acidentes vasculares com mais frequência e também disfunções autonômicas, onde percebeu-se que taquicardia em repouso e alteração da frequência cardíaca desses pacientes mantiveram-se após a realização dessa radioterapia. Então, analisar esses casos dos danos cardiovasculares causados pela radioterapia desses pacientes, ela se torna um desafio, na verdade, a ser analisado individualmente, uma vez que o longo tempo entre o tratamento da radiação até a manifestação das repercussões cardiovasculares, que pode levar vários anos, 10, 20 anos para acontecer, essas doenças citadas anteriormente, é associado à concomitância do uso de uma quimioterapia, que também tem efeito cardiotóxico, representado principalmente pelas antraciclinas, e também mudança nas técnicas de radioterapia, uma vez que os equipamentos novos, né, as novas técnicas, elas visam diminuir a exposição da área cardíaca, né, por essa radiação. Então, todos esses fatores eles vão atuar conjuntamente e dificulta a avaliação dos reais, dos principais repercussões da radioterapia em si com essas manifestações cardiovasculares. Bom, como conclusão, nós temos que os tratamentos oncológicos eles têm melhorado significativamente no passar dos anos, né, melhorado a qualidade de vida desses indivíduos sobreviventes, seja passando por quimioterapia, radioterapia, mas que os distúrbios cardiovasculares, né, relacionados a essa radiação, eles vão permanecer um dos principais motivos da morbimortalidade nesses pacientes. E por isso que é muito importante avaliar o segmento, continuar acompanhando esses pacientes para prevenir e detectar precocemente esses casos de alterações cardiovasculares, né, para que não evolua para complicações que ameacem a vida. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos dispostos.